aula aí, tá? Então, nessa parte da chamada, comentários dentro do assunto, eu até nem coloco, a não ser que faça alguma pergunta, né? Mas aí a gente conversa, sabe, sobre o assunto. Mas como a gente já fez a chamada anteriormente, agora eu vou passar direto para o assunto. Mas antes disso, eu vou fazer uma surpresinha aqui para vocês. Espera um pouquinho. Ai, meu Deus, que tô nervosa. Ansiedade bateu. Ai, meu Deus. Eu conheço, sei. Não vem com comida, não, porque senão eu vou ficar com fome. Gente, Nem tem mais não, ó, trabalhar essa arte a caráter, ó. Uma roupa africana hoje, tô de uniforme. Meu Deus, que lindo! Vou trabalhar essa arte africana a caráter, essa arte maravilhosa. Gente. Professora, você comprou essa roupa? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu comprei essa roupa muito tempo atrás e ela não desbota, cara. Eu comprei no brechó essa blusa ali, que tava assim, bem largadinha. No brechó e botou até agora. No brechó. E ela tava com etiqueta. E eu paguei, sabe quanto? Caro, gente. Paguei R$7 nela. R$7 nessa blusa linda aqui, ó. Hoje em dia, você olha lá... Super caro. Tudo isso, professora. Super barato, de graça, né? Então, eu adoro. Então, para poder falar com vocês, para falar sobre essa arte incrível que é a arte africana, que a gente tem muito da arte africana aqui no nosso dia a dia, na nossa cultura também, tanto na religião, quanto nos adereços, nos colares que a gente usa, na casa mesmo, em qualquer lugar, a gente tem um pouquinho dessa arte africana aí. Mas vamos lá. Vamos lá para a nossa aula. Compartilhar uma tela aqui com vocês. A gente vai corrigir hoje aquela página 160? 170? E 60. Ah, 160. Não, essa 160 aí vocês façam, tá? São 4 perguntas, né? Fazem ela para poder mandar para a escola segunda-feira, tá? Só ficou essa para poder fazer. Então, vamos lá. Estão vendo aí? Arte africana? Sim. Sim. Muito bem. Então, nesse contexto aí, bem colorido, né? Cheio de adereços, cheio de colares, cheio de cor, nós iremos iniciar essas belíssimas artes africanas aí. Que a gente vai estudar nesse capítulo dessa unidade 3. Então, a arte africana, ela trabalha tanto a vestimenta, quanto as pinturas corporais, máscara, então, esculturas, pinturas, então, uma variedade muito grande que tem dessa cultura africana, né? A África é um continente, né, gente? A África não é um país, né? O continente africano possui 54 países dentro do continente africano. Cada país tem a sua característica, tem seus estilos, tá? E o que é essa arte aí nesse mundo africano, né? Faz parte do dia a dia deles. Então, lá, eles não têm aquele, igual a gente tem aqui, tipo uma galeria de arte, principalmente na Europa, isso, né? Aquelas galerias de arte, onde você vai lá apreciar arte e tal. Não, a arte lá na África, ela faz parte do cotidiano das pessoas, né? Então, as pessoas, elas têm objetos que trabalham muito a ancestralidade, quer dizer, os antepassados deles dentro de casa, e dão muito valor a isso, tá? Principalmente essa estátua aí, ó. É uma estátua aparentemente estranha, né? É do povo Songye. Então, o que são esses tipos de estátuas aí? Essa aí você pode reparar, essa primeira aí, ele tem é como se fosse a barriga saliente, né? É o umbigo saliente, tá? Então, essas esculturas eram feitas na madeira, feitas à mão, e pertencia como um ritual sagrado do povo africano, né? De cada região, tá? Sim. Calma aí. Pode falar. É que o telefone tá tocando. Ah, tá bom.
Então, gente, geralmente essas imagens aí, essas esculturas, remetia a algum ritual sagrado deles, tá? Uma outra questão bem importante que a gente fala aí desses povos, além dessa tradição, né, da ancestralidade, eles davam muita força para essa imagem. Então, quanto mais antiga, né, ela mais valor tinha, e era geralmente muito cultuada dentro das religiões africanas, e até mesmo daqueles que não possuíam tanto religião, mas que ficavam, como se fossem os santos hoje, né? Para a Igreja Católica são santos, e essas são imagens desses ancestrais aí, né, que também são cultuados nos rituais africanos, né? Essa à direita aí é um formato de totem, né? Um monte como se fosse uma luminária, né? Alta, né? Que ela simboliza o quê? Uma força ancestral, tá? Professora, Sim. essa estátua parece aquelas estátuas de filme, sabe? Que vira, sei lá, fica vivo. Aquelas estátuas que saem correndo atrás da gente, sabe? Mas tem sim, mas a arte africana, ela tem também, ela é mostrada também em filmes, que tipo aquele filme daquele Pantera Negra, né? Tem muita da arte africana ali, não sei se vocês assistiram, mas principalmente da pintura corporal, tá? Que a gente vai ver logo adiante. Então, no fim do século XIX, grande quantidade dessas peças aí que vocês estão vendo, africanas, elas foram retiradas dos locais de origem dela. Por quê? Na África, tem alguns grupos, tem alguns países que são meio que colonizados, assim, pelos europeus, né? Assim como nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Lá na África também, tem alguns países que têm uma denominação, assim, um pouco europeia. Então, o que acontecia na época, anos atrás, né? Os colonizadores europeus, eles achavam que tinham por direito de ter essas peças para eles, né? E, além dessas peças, animais empalhados, animais somente da região lá da África, como elefantes, girafas, eles empalhavam, matavam, empalhavam e levavam para as galerias de arte lá na Europa. Só que é tal coisa, né? Eles não tinham aquele compromisso com aquela arte daquele local, vamos supor, a arte predominava da Nigéria. Não, essa arte era da Nigéria por isso, por isso, por isso. Então, eles não tinham esse compromisso de explicar o porquê por que foi feita, se tem algum significado, eles não tinham essa importância nenhuma. O que eles queriam, lucrar, tá? Eles queriam lucrar com aquelas peças, né? Então, eles não tinham esse compromisso cultural com essas peças de arte. E o que fez, gente, ficar valorizada essas peças africanas? Quem que foi que ajudou, né? Foi o Pablo Picasso, porque o Pablo Picasso é um artista modernista, né, lá do século XIX para o XX. Ele o quê? Ele começou a fazer nas suas obras, vocês podem reparar nesses dois rostos aí, relembra muito as máscaras, né? Então, ele começou a fazer pinturas, assim, remetendo à arte africana, que aí passou a ter um outro valor, porque o Pablo Picasso era um artista muito conhecido, né, renomado da época, então é um peso a mais, né, um valor a mais ter uma obra qualificada como africana de Pablo Picasso. Então, a partir desse momento, as obras africanas começaram a ter o seu devido valor. E qual que era a ideia, né? A arte africana sempre estava ligada à natureza, aos ancestrais, aos elementais da natureza, entendeu? Então, os animais. Então, era muito pura a arte da africana.
Porém, nem todos gostavam, né? Às vezes é uma arte muito bruta, muito rústica. Essas máscaras mesmo, elas são feitas, ela era feita em pedra, ela era feita em marfim, que é aqueles dentes do elefante, né? Máscaras de toco, eles usavam tudo quanto é tipo de artifício para poder fazer a máscara, mas vamos chegar lá. Professora, tem uma pergunta. Pode falar. Onde eles guardavam essas máscaras? Como? Tinha um lugar específico? Eles tinham um lugar específico para guardar essas máscaras? Não, eles guardavam a máscara como se fosse uma tela na casa, entendeu? Como se fosse, tem uma tela na sua casa, eles tinham as máscaras também, tá? Fazia parte da casa deles, mas eles tinham um respeito muito grande por essa máscara, porque cada tipo de máscara denominava um tipo de povo, um tipo de região, tipo essas daí, do povo Nock. Esses tipos de máscara, apesar que não é bem uma máscara, é mais uma escultura, mas é mais do rosto, então, era muito característico desse povo Nock. Então, cada estilo, cada povo tinha o seu estilo de máscara, tá? Umas eram mais feitas na madeira, outros feitas com tecido, e assim por diante, tá? Então, quando você olhava aquele estilo de máscara, você sabia que era do povo tal, entendeu? Assim, Ah, tá, obrigada. eles se diferenciavam, tá? Essa máscara mesmo é feita em terracota. O que é esse terracota, gente? É tipo uma argila, tá? Que era trabalhada essas máscaras aí. Então, Pro, oi. eu não sabia que era assim que falava terracota, eu pensava que era terroca. Eu falava terroca antes. Terracota. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui um pouquinho, só finalizar sobre o Pablo Picasso. Então, a partir do século XX, os objetos africanos, né, eles começaram a ter o seu devido valor, certo? Nessa estética aí africana. Aqui é a cerâmica do povo Nock. Vocês já notaram que aqui tem máscara, né? Cerâmica, que nós vimos aqui. Pintura corporal, né? Pintura corporal, gente. Essa pintura corporal... voltando aqui um pouquinho, só para finalizar, que às vezes eu vou esquecendo de alguma coisa. Essas esculturas aí, elas foram descobertas lá em 1928, numa mina lá da Nigéria, né? E foram encontradas essas esculturas de terracota aí, mais de 153 esculturas de terracota, 1000 anos antes de Cristo, que era produzida por esses povos aí, os Nocks, povo Nock. E ela bem expressiva, né? Tem esse olhão, a boca meio aberta, o nariz bem estilo do africano mesmo, largo, né? A pintura corporal, que a gente vai falar um pouco adiante. O que eram essas pinturas corporais? Vamos falar mais adiante um pouquinho. Gente, quem que é essa doida aí que fez essa máscara, ó? Pois é, essa doida sou eu. Doida não é, né? Gente, eu me vi em cada uma, né? Eu ganhei essa máscara, e essa é uma máscara daquela, não tem aquele buriti, aquele coqueiro alto, assim, que tem até, inclusive, lá na chácara da escola, aqueles buritizal, que tem umas folhas, assim, grandonas. Então, daquela folha, foi retirada essa madeira aí, tá? Que foi esse amigo meu que me deu ela crua, recém-retirada, e aí ele falou assim, Valquíria, você faz uma arte aqui para mim, que eu quero uma arte sua em casa. Eu falei assim, não, beleza, ele é músico, né? Aí eu falei assim, vamos fazer, então, vamos pintar. E aí eu pintei no estilo que vocês fizeram o CD, vocês estão notando, gente? Que é o pontilhismo. É uma máscara mandala. É o estilo do pontilhismo que vocês fizeram. E, aliás, que vocês nem terminaram. Professora, tá? falando do pontilhismo, quando acabar a quarentena, a gente voltar para a escola, mesmo a gente estando de máscara e tal, a gente vai terminar o CD ou só... Claro, gente, vocês vão terminar, tá guardadinho aqui, tá na minha caixa.
Eu trago aqui para casa, inclusive, o CD de vocês. Está dentro da minha caixa aqui. Lembra que eu mostrei semana passada? Eu mostrei para vocês, né, semana passada, né? Ô, Pro, Oi. e o meu? Tá aí com você? Tá tipo de todo mundo? Tá, de todo mundo aqui. Depois no final da aula, sobrando um tempinho no final da aula, eu mostro, tá? Vamos só terminar Pro, aqui. mas tá até do pessoal da manhã? Da manhã também tá. Ah, tá. É porque eu era da manhã, né? Aham. Então, continuando com as esculturas, né, africanas, que nós vimos atrás, que ela simbolizava muito essa ancestralidade. Tinha uma variedade de estilos também. Pintura corporal, gente. A pintura corporal, além de embelezar as pessoas, tá? O que ela tinha de interessante? Essa pintura corporal é uma argila que eles utilizam, né? E essa argila, ela é tida lá como como que eu vou dizer para vocês? Sagrada, né? Então, ela é curativa. Então, uma pessoa da tribo que está doente, ela se besunta todo, se molha todo com essa argila, se pinta inteiro com essa argila. Muitas vezes essas pinturas são para retratar um movimento, tipo um ritual, uma dança. Mas muitas vezes, da pintura, nesses casos aqui, eles estão retratando uma dança, tá? Um ritual que eles estão fazendo. Mas, no caso de saúde, as pinturas corporais lá, eles se molham inteiro com essa argila, é uma argila da região, porque eles acreditam que essa argila cura. E o interessante é que uma pessoa da tribo estando doente, os demais também fazem o uso dessa argila no corpo. Dá a impressão, assim, que é para não se contaminar, né? Então, para todo mundo ficar saudável. Então, no momento que a pessoa está adoecida, ela usa essa pintura corporal, tá? Isso é muito comum lá. E aí, nesse caso aí, é para atrair um pouco os turistas, né? Porque antigamente faziam muito uso disso aí mesmo, nesse aspecto de saúde, mas hoje em dia é mais a questão do turismo, porque é uma região muito pobre, né, gente? Então, eles dependem muitas vezes dos turistas, dá um dinheiro e tal, então, eles se pintando assim é um diferente, né? É uma manifestação cultural diferenciada. Dentro dessa manifestação, temos a escarificação. O que é essa escarificação? Essas marcas corporais aí. Então, como eu falei para vocês, algumas regiões lá da África, elas foram meio que colonizadas, tem interferência muito da Europa. E o que acontece? Essa tatuagem é uma tatuagem deles, tá? Então, ela é considerada pelos europeus como bárbara, como se estivesse machucando a pessoa, mas isso aí é o ritual deles, para eles é normal, muito pelo contrário, isso é bonito, não é bárbaro, né? Não é algo que deixe ele sofrendo, pode sofrer no momento da escarificação, que são esses cortes, né? Mas eles gostam desse tipo de ritual, né? É o ritual que faz isso? Eles vão raspando como se fosse uma gilete mesmo, né? E vão fazendo furos na pele, como se fosse uma tatuagem, só que eles vão cutucando a pele para ficar dessa forma. E aí eles... Professora, não era isso que aquele primo da Pantera Negra tinha no corpo dele? Isso, ele tinha esses aí, isso mesmo, a escarificação. Professora, Oi. e aquele negócio lá do filme do Pantera Negra também, que tem um cara que fica com um negócio na boca meio grande? Sabe Também tem, igual o índio, né? Ô, Pro, Usam umas... Sim. Pro, Oi. no filme do Pantera Negra, eles misturaram um monte de coisa, né? Misturaram os povos africanos, misturaram como é que fala? Aqui mesmo no Brasil, que é tudo horrível, tudo os negócios assim, pinchados, sabe? Sabe, cidades grandes e com muita tecnologia avançada. Misturou um monte de coisa. É ótimo o filme, eu adorei o filme, eu já assisti 2 vezes. Muito bom.
Então, no Brasil tem muito disso, tá, gente? Essa escarificação, a gente pode observar na cultura indígena, tá? Tem alguns povos indígenas que utilizam esse tipo de escarificação no corpo, tá? Aqui mesmo no Brasil. Não é muito comum, porém tem também. É mais comum isso aí lá na África mesmo, tá? Essa escarificação corporal. Do vestuário que a gente pode notar aí. Blusinha igual a minha, das menininhas ali, tá vendo? Bem parecida com a minha. Então, na África, essas vestimentas coloridas, esses tecidos aí com esses desenhos geométricos, aqueles turbantes, né? Anéis do pescoço, então é muito comum. E tem um grupo lá chamado Bamana, não é banana não, tá, gente? É Bamana. Ele é um grupo que tem nessa região do oeste aí da África, que eles são responsáveis por fazer essas vestimentas, né? E como que eles fazem essas roupas aí, chamados bogolã, né? Peraí, passando a musiquinha aqui do lado. Então, vamos lá. Então, essas roupas chamadas bogolãs, né? Esse é um tecido de algodão que era tingido com lama fermentada. O que é lama fermentada? Lama podre, né? Então, com pigmentos. Então, às vezes pigmentos naturais, às vezes não, né? E aí eles fazem esses desenhos geométricos, fazem desenho de flores, né? Desenhos mais meio parecido com o hindu, nesse estilo aqui meu, entendeu? Então, com bastante cor. É lógico, nesse estilo aí de lama fermentada, isso aí é um tempo atrás, tá? Na época do início aí dessa arte aí africana, né? Há 1000 anos atrás aí. É lógico que isso vai mudando, né, gente? Hoje em dia a tecnologia está ao nosso favor. Então, para você confeccionar um tecido, hoje em dia é mais fácil, né? Então, e sempre esses bem coloridão, né? Mas utilizam até hoje ainda essas técnicas, tá? Ainda bem antigas, bem primitivas. Que é a vestimenta bubá, tá? Essas vestimentas com essas rouponas aí, às vezes com o cabelo tampado, tem esses turbantes aí, se chama essa vestimenta bubá. E aqui no Brasil, que tem muita essa intervenção agora, virou que meio que, vamos falar, modinha, né? Vocês podem observar lá na Feira Central, tem um africano que fica lá na Feira Central e ele vende essas vestimentas bubá, tá? São esses tecidos bem coloridão, né? Essas vestimentas ainda tem. Gente, nossa aula vai ter que horas? Eu não posso me perder. Até 15h40, né? Até 15h40. Não, beleza, ainda tá tempo, tranquilo. E a bonequinha Abayomi, né? Essa bonequinha tem no livro de vocês, da página 159. Não vou pedir para vocês fazerem, mas fica a critério. Se vocês quiserem fazer, mostrar na próxima aula, tá? É bem facinho de fazer, tá? Mostrando passo a passo da boneca. E se estivesse em aula, a gente faria isso aí. Mas como nós não estamos, então, tá aí o estilo de boneca Abayomi, certo? Característico também, porque é uma região muito pobre, né? Então, essa técnica é uma forma das crianças terem também o brinquedo, né? Então, com restos de retalho, o resto das roupas, eles transformavam essas bonequinhas para as crianças. E até hoje é uma cultura, assim, tá? Lá na África. Vamos lá. Essa atividade aí, desse capítulo aí, vocês irão fazer até 1, 2 e 3, tá? Dessa parte, página 160. Essa, a do lado, não, e o desenho da camisetinha que tá aí, também não.
Tá? Se quiser, pode fazer, tá? Mas não vai ser cobrado. É muito complicado fazer esse negócio da camiseta. É bem difícil mesmo. O certo que daria para vocês fazerem, para sair perfeito, vocês pegam, se forem fazer, tá? Vocês pegam aquele papel manteiga que tem em casa. Papel manteiga, vocês copiam no papel manteiga isso aqui e repassa para o outro lado com carbono. Mas papel manteiga, e se caso a pessoa não tiver, pega papel toalha e passa no manteiga? Não. Eu não estou pedindo para vocês fazerem isso não, tá, gente? Tá? Então, essa 2 não é obrigatório fazer, mas quem quiser fazer pode ficar à vontade. É tipo mais ou menos essa mandala que eu fiz aqui, ó. Vocês podem notar no desenho dessa camisetinha. Mais ou menos essa mandala aqui. A aula vai até 3h40, então aí a próxima aula vai ser até 3... Ai, meu Deus. 4h30, a próxima aula vai até 4h30. Isso, das 15h50 até as 16h30. 15h50 às 16h30. Certo? Mas, professor, você não falou que terminava às 3h40? Então, 3h40, agora são 3h32. Mas então por que a senhora está falando que daí é 50. 3h50? A próxima aula é 3h50, porque tem esse intervalinho, gente, de 10 minutos para troca de professor. Ah, é verdade. Né? Aí tem esse intervalinho para o professor entrar em outra aula, abrir o acesso. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão entrando direto pela plataforma ou só pelo WhatsApp? Eu tô entrando pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Vocês podem entrar pela plataforma através daquele link que foi enviado atrás do boletim de vocês, tá? Porque como ali é muito fácil, gente. Quem tem dificuldade de acessar pelo WhatsApp e tem medo de perder a aula, pode entrar pelo aquele link, porque aí não precisa eu permitir. Vocês entram automático. Não, Pro. Não, de qualquer jeito tem que pedir. Tem que pedir? Aham. Eu achava que entrava automático. Porque vai que entra alguma pessoa estranha. Bem que podia, né? Ah, mas eu queria saber como que tinha aqueles 2 carinha, 2, 1, sei lá. Era um, né? Que entrou uma vez. Do nada, assim, sem a gente saber quem que era. Como que eles entraram? Polar, não era? Devia ser de outra sala. Que tava tentando entrar num link e entrou em outro. Mas como que eles entraram sem a permissão? Eu quero saber, entendeu? É estranho mesmo, porque tem que ter a permissão do professor, a não ser que o professor permitiu. Né? A professora Priscila, ela tinha aceitado, que ela não sabia quem era. Então, porque muitas vezes tá com o nome da mãe ou do pai, né? Então, a gente acaba aceitando mesmo, sem saber. Mas o nome estava escrito Polaris. Então. É tipo aqui, ó, o Auro Júnior, tá em quem? O Auro. Camila. Então, tá na Camila. Então, por isso que às vezes a gente libera, tipo, Maria Helena, tá na Eliana, né, Maria Helena? A Maria Helena tá na Eliana Magalhães. E a Eliana Castro Santana é a Brenda. No caso, eu. É a Brenda, então. Aí tá o nome dos pais. Então, quando vocês acessarem, não tem opção lá de vocês mudarem para o nome de vocês? Não? Na próxima aula eu vou dar um jeito de ver isso. Pra ver se eu consigo mudar. Tá fora da reunião, aí vai lá, clica no cantinho da tela, vai ter os 3 pontinhos. Aí você vai em configuração da conta, aí você muda seu nome. Em coisas pessoais lá, configurações. Então, é interessante se vocês mudarem o nome de vocês, tá? Para não ter problema de vocês ficarem com falta, né? Eu fiz isso uma vez, por isso que meu nome tá Oi Hello, porque antes meu nome era Abner Valdez, depois eu mudei para Tipo Valdez, depois ficou Oi Hello. Oh, meu Deus. Bota Abner, então, fica mais fácil, porque você não fica sem falta, né? Certo, gente? Alguma dúvida sobre o assunto da arte africana? Eu vou só parar a gravação e a gente conversa.